Pessoal, boa tarde, boa noite. Então, na aula passada, a gente estava falando de dilatação, né? Começamos a falar de dilatação. Nessa aula, a gente vai falar de dilatação linear. Lembrando que a gente pode estudar dilatação em 3 níveis, né? Linear, quando a gente fala só de comprimento, uma dimensão, superficial, quando a gente fala da área, então a gente está falando de 2 dimensões, e volumétrica, quando a gente fala do volume, que a gente fala de 3 dimensões. Então, nessa aula, a gente vai ver a linear, dilatação linear, uma variação no comprimento, certo? O estudo da dilatação ele é feito de forma experimental, ou seja, através de contas e experiências no laboratório. E aí a gente chegou nessa relação aqui que vocês estão vendo. Então, é válida essa relação, ela é válida, né? Como que a gente sabe que ela é válida? A gente sabe porque a gente comprovou ela com experimentos, de maneira experimental. Então a gente comprovou aqui essa relação de maneira experimental. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, vamos ver o que essa relação está falando para a gente. O que é esse delta? Δθ vocês sabem o que é, né? Então, aqui ó, vocês estão vendo. A gente tem uma barra numa temperatura inicial, que vocês estão vendo aqui é θ0, e um tamanho inicial L0. Ela vai ser aquecida, nesse caso ela vai ser aquecida, poderia ter sido resfriada também. Mas vamos inicialmente considerar que ela vai ser aquecida. Então ela vai ser aquecida até uma temperatura que a gente chamou de θ, né? Essa daqui é a nossa temperatura final. Então, θ0, temperatura inicial, e θ, nossa temperatura final. Então, o que é o Δθ? Vocês já sabem o que significa esse Δθ aí, né? Esse Δθ nada mais é do que a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, é uma variação de temperatura. Lembrando que ela pode ser uma variação positiva, igual foi nesse caso aqui, a temperatura aumentou, ou ela pode ser uma variação negativa, ou seja, a temperatura ela pode diminuir. Então, aqui na variação positiva, a temperatura aumenta. Então a gente tem aqui o nosso θ final, ele vai ser maior do que o θ inicial, certo? Então esse número aqui, ele vai ser maior que esse, logo essa conta aqui vai ser positiva. Mas poderia ser uma variação, uma diminuição da temperatura, ou seja, um resfriamento. Aí esse número aqui ia ser negativo, né? Então poderia ser uma diminuição de temperatura. No caso, o θ final, ele seria menor do que o θ inicial. Então, essa conta aqui, certo? Essa conta aqui, ela ia ser negativa, ela ia dar um número negativo. Aí a gente ia ter um resfriamento.
Nesse caso aqui a temperatura aumentou, a gente considerou que ela aumentou, tá? Depois eu mostro um exemplo da temperatura diminuindo. Bom, essa barra estava num tamanho inicial L0. O que é esse L0 aqui? É o tamanho inicial. E aí ela foi aquecida, e aí ela aumentou de tamanho, ficou com o tamanho L. O que é esse L aqui? É o tamanho final. Então, quanto que foi que ela aumentou? Qual foi o ganho de tamanho que ela teve? Como que a gente descobre isso? É só fazer o tamanho final menos o tamanho inicial, certo? O tanto que ela aumentou é esse tamanho aqui, né? É isso daqui. É o que a gente está chamando aqui de ΔL. Então, o ΔL é o aumento que ela teve de tamanho. Nesse caso aqui, poderia ser uma diminuição de tamanho, né? Então, o ΔL ele nada mais é do que o tamanho final menos o tamanho inicial. Ou seja, uma variação também, igual o Δθ. Mas é uma variação de comprimento. Uma variação no comprimento. E aí, da mesma maneira que o Δθ pode ser positivo ou negativo, o ΔL também pode ser positivo ou negativo. Quando que ele vai ser positivo? Quando a gente teve um aumento no tamanho. Nesse caso, o tamanho final ele foi maior do que o tamanho inicial. Esse aumento de tamanho a gente chama do que mesmo? Quando aumenta o tamanho, a gente chama de dilatação. Então a gente teve aqui uma dilatação, um aumento no tamanho. Por quê? Porque o tamanho final foi maior do que o inicial. Mas também pode acontecer dele diminuir de tamanho, certo? Da gente ter uma diminuição no tamanho. E aí a gente tem não uma dilatação, né, mas uma contração. Nesse caso, o tamanho final ele foi menor do que o tamanho inicial. A gente já sabe que quando ele aumenta de tamanho, quando a gente tem uma dilatação, é porque aumentou a temperatura. E quando ele teve uma contração, uma diminuição no tamanho, é porque a temperatura diminuiu.
a gente vai ver que a fórmula ela fala isso pra gente, certo? A fórmula ela mostra isso. Que quando o delta θ ele é negativo, o delta L também é negativo. E quando o delta θ é positivo, o delta θ também é positivo. Bom, então a gente já sabe o que é o delta L, certo? É a variação no comprimento, que pode ser tanto uma dilatação, um aumento no comprimento, quanto uma contração, uma diminuição no comprimento. Como que a gente calcula esse ΔL? Fazendo o tamanho final menos o tamanho inicial. Isso daqui vai ser igual a L0. O que é L0? É o tamanho inicial, certo? O tamanho inicial nesse caso aqui da barra de ferro. Vezes alfa, vezes o Δθ. O que é o Δθ? É a variação da temperatura, que também pode ser positiva ou negativa. Agora, e esse alfa? O que ele é? Esse alfa aqui, né? O que vai ser esse alfa? Esse alfa, ele vai ser o que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Então, alfa é o coeficiente de dilatação linear. É um valor que ele depende do material, certo? Ele é cada tipo de material, se é ferro, aço, bronze, vai ter um alfa, vai ter um coeficiente de dilatação linear. Então ele é um valor assim que ele vai variar de acordo com o material, né? Diferente dos outros valores que dá para a gente saber, esse alfa a gente vai ter que determinar ele de forma experimental, certo? É uma coisa que não dá para saber. Ou o exercício dá para a gente, ou a gente vai conseguir descobrir ele de outras formas. Mas é um número aí que representa o coeficiente de dilatação do material. Aqui vocês podem ver alguns exemplos, né, de alfas. Ó. Então aqui vocês estão vendo um alfa, e aí cada tipo de material, ó, vocês estão vendo, zinco, alumínio, latão, prata, bronze, etc. e tal, vai ter um alfa diferente, um coeficiente de dilatação diferente. Nossa, precisa saber para cada material esse valor de alfa? Claro que não. O exercício vai dar isso para vocês. Então não precisa decorar o valor de alfa para cada material. Cada material vai ter um alfa diferente. Então vocês estão vendo aqui alguns exemplos. Duas coisas que eu queria falar sobre esse alfa. A primeira delas é a unidade. Ou seja, a gente sabe que variação de temperatura, temperatura a gente mede em graus Celsius, tamanho em metros, né? E o alfa? Qual que vai ser a unidade do alfa? Então, se a gente isolar o alfa, então a gente tem a fórmula, né? ΔL vai ser igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Se a gente isolar esse alfa, ou seja, passar esse L0 e esse Δθ que estão aqui multiplicando, a gente vai passar eles para o outro lado dividindo, a gente vai ter que o alfa vai ser ΔL dividido por L0 vezes Δθ.
Então aqui uma fórmula para a gente calcular o alfa, certo? Qual que vai ser a unidade desse alfa? Então se a gente for analisar ele, a unidade dele. Então a unidade dele vai ser igual à unidade do ΔL. A gente coloca esse colchete em volta porque é quando a gente quer se referir apenas à unidade, certo? Dividido pela unidade do L0, que multiplica a unidade do Δθ. Ora, qual que é a unidade do ΔL? Variação do comprimento, tanto que ele aumentou ou tanto que ele diminuiu de tamanho. É metro, não é? E do tamanho inicial? Também é metro. Considerando que não é si, né? Sempre no... Não é si não, né? Porque a gente está medindo a temperatura em graus Celsius. Mas considerando aí que o tamanho a gente pode medir em metros, e a temperatura que a gente pode medir, por exemplo, em graus Celsius. Opa. Bom, esse metro dividido por esse metro aqui, a gente pode cortar eles, né? Porque metro dividido, qualquer coisa dividido por ele mesmo é 1. Então a gente corta esse metro com esse metro, sobra o quê? Sobra o grau Celsius, só que ele não tá, ele está no denominador, né? Então, na verdade, vai sobrar uma coisa assim, a unidade do alfa vai ser igual a 1 sobre graus Celsius, certo? Porque sobrou esse metro cancelou, sobrou graus Celsius aqui no denominador. Então, a unidade é 1 sobre graus Celsius. A gente pode escrever isso como graus Celsius elevado a menos 1. Então, essa daqui vai ser a unidade do coeficiente de dilatação linear. Graus Celsius elevado a menos 1. Como vocês estão vendo aqui na tabela, certo? Ah, poderia ser Kelvin elevado a menos 1? Poderia também. Poderia ser Fahrenheit elevado a menos 1? Também poderia, né? E vai depender do que a gente estiver trabalhando, a gente pode escolher. Mas, usualmente, nos exercícios, a gente, e mesmo em situações de trabalhos científicos, né, a gente utiliza graus Celsius. Costuma utilizar graus Celsius mesmo. Então, grau Celsius é a unidade mais usual. Mas poderia ser Kelvin elevado a menos 1. Enfim, aí tanto faz. Então, a gente tem aqui que esse alfa, esse coeficiente de dilatação linear, ele é medido em graus Celsius a menos 1. E qual que é o significado físico dele? Né? Aí que tá. Não adianta a gente saber que ele é apenas o alfa da fórmula aqui. A gente tem que saber fisicamente o que ele nos diz. Certo? O que a gente pode afirmar? Se a gente sabe que o zinco tem um coeficiente de dilatação 26 vezes 10 a menos 6, o que a gente pode afirmar em relação ao concreto, por exemplo, que tem um coeficiente de dilatação linear 12 elevado a 10 a menos 6, né? Então você vê aqui que o zinco ele tem um coeficiente de dilatação linear que ele é o dobro do ferro. E aí, o que a gente pode afirmar com base nisso, né? Em relação ao zinco e o ferro? Qual que é o significado disso? O significado físico? Bom, se vocês analisarem a fórmula,
aqui, se vocês analisarem essa equação aqui, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. A gente pode chegar à conclusão de que quanto maior for o alfa, maior vai ser o ΔL, certo? Então, se o ΔL ele é L0 vezes alfa vezes delta θ, quanto maior o alfa, maior vai dar essa conta aqui, né? Essa conta aqui ela vai dar um número maior, se o alfa for maior. Consequentemente, o ΔL ele vai ser maior. Logo, quanto maior o alfa, maior o ΔL. Mas o que é o ΔL? É o tanto que ele variou o comprimento dele. É o tanto que ele aumentou ou diminuiu de tamanho. Ou seja, reescrevendo isso. O que é o ΔL mesmo? É a variação de comprimento. Então, na verdade, quanto maior o alfa, vamos traduzir isso daqui para o português, né? Aqui está no physiquês, vamos traduzir aqui para o português. Quanto maior o alfa, mais o objeto vai aumentar ou diminuir de tamanho com a variação da temperatura. Ou seja, falando isso com outras palavras, quanto maior for o alfa, mais ele vai aumentar de tamanho quando a gente aumenta a temperatura, ou mais ele vai diminuir de tamanho quando a gente diminui a temperatura. Por exemplo, aqui, olhando aqui para o zinco e para o ferro. Como o coeficiente de dilatação linear do ferro ele é maior do que o do... Desculpa. Como o coeficiente de dilatação do zinco ele é maior do que o do ferro, ou seja, vocês estão vendo aqui que ele é o dobro. Quando a gente aumenta de temperatura, qual vai aumentar mais de tamanho, o zinco ou o ferro? O zinco, né? E quando a gente diminui a temperatura, qual vai diminuir mais de tamanho, o zinco ou o ferro? Obviamente, o zinco, certo? Quem dilata mais, contrai mais também. E o tanto que o objeto dilata ou contrai depende do alfa. Quanto maior o alfa, mais ele vai dilatar ou contrair. Desenhando aqui o que eu acabei de falar, vamos imaginar aqui duas barras. Uma barra de zinco e uma barra de ferro. Se a gente pegar, percebe que elas têm o mesmo tamanho, certo? Elas têm o mesmo tamanho. Se a gente pegar
e aumentar a temperatura, então a gente vai aumentar a temperatura, o que vai acontecer com essas duas barras de zinco e de ferro? Elas vão aumentar o tamanho delas. Só que qual que vai ficar maior no final? O zinco ou o ferro? Ora, se a gente olhar a tabela aqui, a gente vai ver que qual que tem o maior coeficiente de dilatação linear? O zinco ou o ferro? O zinco, né? O zinco tem um coeficiente de dilatação linear muito maior do que o do ferro. Logo, se a gente aumentar a temperatura, qual que vai ficar maior? O zinco ou o ferro? O zinco, né? Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do zinco ele é maior do que o do ferro. O alfa do zinco ele é bem maior do que o alfa do ferro. Então, no final, a barra de zinco, quando a gente aumenta a temperatura, ela vai estar bem maior, isso é relativo, né? Mas ela vai estar maior do que a barra de ferro. As duas aumentaram de tamanho, né? Porque aumentou a temperatura das duas. Mas qual que aumentou mais de tamanho? O zinco. Por que o zinco? Porque o coeficiente de dilatação do zinco é maior do que o coeficiente de dilatação do ferro. Como que a gente sabe disso? Porque a gente olhou na tabela, certo? Alguém calculou isso pra gente, a gente olhou na tabela e viu que o do zinco é maior do que o do ferro. Então, o zinco vai aumentar bem mais do que o ferro. O mesmo raciocínio a gente poderia aplicar para se a gente diminuísse a temperatura. Então, vamos apagar aqui, certo? Então a gente tem aqui zinco, uma barra de zinco, uma barra de ferro, do mesmo tamanho. E aí agora, em vez da gente aumentar a temperatura, a gente vai diminuir a temperatura. A gente vai esfriar, certo? A gente vai colocar eles, sei lá, num freezer, certo? Tirou eles daqui e colocou eles num freezer. Então a temperatura vai diminuir. O que vai acontecer? Como a temperatura vai diminuir, eles vão diminuir de tamanho, certo? Eles vão contrair. Então vai ter uma diminuição no tamanho das barras de zinco e ferro. Os dois vão diminuir de tamanho. Só que qual vai diminuir mais de tamanho, o zinco ou o ferro? De novo, a gente vai olhar para o alfa. Quem dilata mais, contrai mais. Então, quem tem o maior alfa, além de aumentar mais de tamanho, também vai diminuir mais de tamanho. Então, de novo, quem que vai diminuir de tamanho? Quem que vai diminuir mais de tamanho, o zinco ou o ferro? O zinco, né? Por quê? Porque o alfa do zinco, o coeficiente de dilatação do zinco, ele é maior do que o do ferro. Então, como o alfa do zinco ele é maior do que o alfa do ferro, no final as duas barras vão estar menores. Só que qual que vai estar menor? A barra de zinco ou a barra de ferro? Obviamente, a barra de ferro. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do zinco é maior do que o do ferro. Certo? O alfa ele não diz só quem vai aumentar mais de tamanho no final, mas quem vai diminuir mais de tamanho no final, né? Então, lembrando aqui de uma coisa muito importante. Quem dilata mais contrai mais, certo? Então, apesar de chamar
coeficiente de dilatação, ele não serve só para saber quem vai dilatar mais, mas ele também serve para saber quem vai contrair mais, quem vai diminuir mais de tamanho. E quando que vai aumentar e quando vai diminuir de tamanho? Depende, se a gente aumentar a temperatura, ele dilata. E se a gente diminuir a temperatura, ele contrai, né? Acho que vocês já entenderam bem, já falei 1 milhão de vezes. Bom, vamos fazer aqui 2 exemplos para ver se ficou claro isso que a gente acabou de conversar. Então, uma barra apresenta a 10 graus Celsius um comprimento de 100 metros, sendo feito de um material de alfa. O que é esse alfa mesmo? É o coeficiente de dilatação, né? Sendo feita de um alfa de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determine a dilatação da barra e o comprimento final dela. Então ele está pedindo 2 coisas, a dilatação e o comprimento final. O que é a dilatação? A dilatação... Opa! Pera aí. A dilatação da barra é o nosso ΔL, certo? E o comprimento final é o nosso L. Lembrando que ΔL é igual a L, o comprimento final, menos o comprimento inicial. Ele deu o comprimento inicial? Ele deu. Ó. Então, uma barra apresenta inicialmente 100 metros. Esse 100 metros é o quê? É o comprimento final, é o L0. Esse 10 graus Celsius aqui é a nossa temperatura inicial. Opa. É o nosso θ0. Aí, o que aconteceu com essa barra? Ela foi aquecida de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius. Esse 20 graus Celsius aqui é a nossa temperatura final, que eu vou chamar só de θ. Então, quanto que foi a nossa temperatura, a nossa variação de temperatura? O nosso Δθ é a nossa temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, temperatura final 20 menos a temperatura inicial 10. Então, o Δθ é a variação de temperatura 10 graus Celsius. Ou seja, deu um número positivo, né? Significa que a temperatura aumentou, significa que ele vai aumentar de tamanho, né? Ele vai dilatar. Está coerente com o que disse a questão, né? Ele falou que dilatação. Então, como a temperatura ela aumentou no final, ele vai aumentar o tamanho dele. Então, o ΔL também vai ser positivo. O L final ele vai ser maior do que o L inicial. Tá? Ele vai dar aí algum valor maior do que 100 metros. Bom, como que a gente calcula então o ΔL, a dilatação, tanto que a barra aumentou? Ora, a gente vai lembrar lá da relação, certo? Qual relação? Que ΔL é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica Δθ. L0 ele deu aqui 100, Δθ a gente acabou de calcular, deu 10 graus Celsius. O alfa ele deu também, né? Ele tem que dar, você não é obrigado a saber o alfa. Ele deu o alfa, então é só a gente fazer essa conta aqui, né? Bem simples. A gente tem todos os valores. Então, ΔL vai ser igual a 100
que multiplica 2 vezes 10 a menos 5, que multiplica 10. Certo? Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Ora, agora vocês têm que tomar cuidado para não errar nessas continhas aqui com potência de 10. Né? 100 não é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2? Desculpa, 10 elevado a mais 2, né? Tô louco aqui. Então, 100 é a mesma coisa que 10 elevado à segunda, né? 10 elevado a 2. Vezes 10 vezes 10 a menos 5 vezes 2. Certo? Escrevi a mesma coisa que está aqui, só que em outra ordem, né? Como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, quanto que vai dar isso daqui? Como que a gente faz essa conta aqui? Ora, como as bases são iguais, basta a gente somar os expoentes. Certo? Estou fazendo bem devagar, porque eu sei que ainda deve ter gente que tem dificuldade nisso, né? Então, é multiplicação de bases iguais, a gente mantém as bases, certo? E soma os expoentes. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1, né? Então, vamos somar os expoentes. 2 mais 1 menos 5. Isso vezes 2, certo? Estou usando qual propriedade? Aquela propriedade lá, né? AN vezes a AM é igual a vezes N mais M, certo? Quem não lembra dessa propriedade aqui, dá uma revisãozinha lá em potenciação. Bom, isso daqui vai ser igual a quanto? 2 mais 1, 3. Menos 5, menos 2. 10 elevado a menos 2 vezes 2. Isso é a mesma coisa que 0,02, né? Lembra da notação científica? Então, quando tem 10 elevado a expoente negativo, a gente coloca vírgula, né? Ou vocês poderiam pensar isso também da seguinte forma. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 100 vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 dividido por 100. E 2 dividido por 100 é 0,02. Certo? Acho que a maioria aí já domina bem essa álgebra aí, né? Bom, 0,02 o que? Metros, né? A gente calculou, está usando metros aqui que ele deu. Então, 0,02 metros. Ou 0,02 metros é quanto? A gente pode falar que é igual a 2 centímetros. Né? Centímetro não é centésima parte do metro. Então, tanto faz uma coisa ou outra, né? A mesma coisa. 0,02 metros ou 2 centímetros. Bom, esse é o nosso quê? Esse é o nosso ΔL, a dilatação. Só que ele também pediu o comprimento final. E como que a gente acha o comprimento final? O comprimento que a barra ficou no final. A gente sabe que ΔL é igual a L menos L0, né? Só a gente utilizar isso daqui para a gente achar o comprimento final. Se
a dilatação é igual a L menos L0, o tamanho final dela vai ser igual ao tanto que ela aumentou, ΔL, mais o tamanho inicial dela. Certo? Faz sentido, né? Se ela aumentou x, o tamanho final é o tanto que ela tinha no começo, mais o tanto que ela aumentou. É justamente isso que está escrito aqui, né? ΔL é o tanto que ela aumentou e L0 é o tamanho que ela tinha no começo. Isso daqui é igual a 0,02 mais quanto que ela tinha no começo? 100. Isso daqui vai ser igual a 100 vezes, 100,0,2 metros, certo? Então, o tamanho final dela, ela tinha 100 metros e ficou com 100,02 metros, né? Aumentou um pouquinho, porque no geral, os materiais eles não aumentam muito de tamanho, eles aumentam um pouquinho. Certo? Então, bem simples esse exercício, só aplicar a relação, né? Que a gente já sabe. Alguns alunos podem ter dificuldade na hora de fazer conta, né? Com essas propriedades aqui de potenciação, enfim. Vamos agora para o exemplo 2, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Deixa eu ver quanto a gente tem aqui de tempo de gravação já. Dá tempo. Dá tempo aqui de fazer o exemplo 2. Então, uma barra metálica, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, é aquecida até 260 graus Celsius. Nossa, ela aqueceu ela bastante, né? E aumenta 0,6% do seu comprimento inicial. Agora ele quer o coeficiente de dilatação da barra. Então ele deu o tanto que ela aumentou, a temperatura final e inicial, e ele quer o alfa, certo? Então, vamos anotar aqui. Esse 20 aqui, ele é a temperatura inicial, certo? É o nosso θ0. Esse 260 aqui, ele vai ser a nossa temperatura final, é o nosso θ. Quanto que vai ser o nosso Δθ? Vai ser a nossa temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 260 menos 20, né? Que dá 240 graus Celsius. Bom, ele disse que ela aumentou 0,6% do seu comprimento inicial. Ou seja, no final ela tinha 0,6% a mais do que ela tinha inicialmente. Então vamos pensar nisso daqui. Se ela... Vou até escrever isso aqui. Se ela aumentou 0,6% do comprimento inicial, então o tanto que ela aumentou é o ΔL, né? E o comprimento inicial é o L0. Então, o que está falando isso para a gente? Está falando que no final o L, o ΔL, vai ser igual a 0,6% de L0. Então, significa que o ΔL é 0,6% de L0. Ou seja, o nosso ΔL
vai ser igual a 0,6% que multiplica L0, certo? É isso que está falando para a gente. Isso daqui é a mesma coisa que 0,6%, não é a mesma coisa que 0,6 dividido por 100 vezes L0. 0,6 dividido por 100, quanto que é? A gente vai colocar mais dois zeros depois da vírgula, né? Então vai ficar 0, desculpa, a gente vai colocar mais dois zeros na direita. 0,006 vezes L0. Se a gente quiser, a gente pode escrever esse 0,006 em notação científica, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Não ficar escrevendo um monte de zero, né? 0,006 em notação científica, como que fica? Fica 6, que multiplica 10, elevado a menos o tanto de zero que tem. Tem 3 zeros, né? Então vai ser 10 elevado a menos 3. Então, a gente pode falar que o nosso ΔL vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica L0. Ora, a gente tem o Δθ. Δθ está aqui, ó. A gente tem o ΔL. A gente quer saber o que? O alfa. Como que a gente calcula o alfa? Vou fazer aqui do lado. Como que a gente vai calcular esse bendito alfa? A gente lembra lá da relação, né, que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. A gente quer o alfa, né? A gente quer calcular o alfa. Então vamos isolar ele. Vamos deixar ele só de um lado. Então vai ficar alfa igual a ΔL. Esse L0 e esse Δθ que está multiplicando aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, alfa é igual a ΔL dividido por L0 vezes Δθ. Ora, a gente tem o Δθ, 240. A gente tem o ΔL, só que a gente não tem o L0. Né? E agora? No final, nem vai precisar do L0. Por quê? Porque o L0 vai cancelar. Porque a gente vai ter um L0 em cima e um L0 embaixo. Então, se você substituir os valores, você vai ver que você não vai precisar do L0 no final. Então, vamos substituir os valores para vocês verem como ele vai desaparecer. Então, um alfa vai ser igual a ΔL. Quanto que é ΔL? É 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes L0. Esse é o valor do ΔL, né? Isso daqui vai ser dividido por L0 vezes o Δθ. Quanto que é o Δθ? O Δθ a gente calculou aqui, 240. Né? 240. Bom, se a gente tem L0 aqui e L0 aqui, multiplicando, né? O que a gente pode fazer? A gente pode cortar esse L0 com esse L0. Então, no final, ele não deu no exercício e nem foi preciso. Então, o nosso alfa
vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 240. Agora, é só fazer essa conta, né? E aí a gente tem que lembrar lá das malandragens matemáticas, certo? 240 não é a mesma coisa que 24 vezes 10, certo? 240 é a mesma coisa que 24 vezes 10. Em cima a gente tem 6 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, seis dividido por 24. Quanto que dá isso? Se a gente dividir em cima e embaixo por 6, certo? A gente vai simplificar em cima e embaixo por 6. Então, 6 dividido por 6 é 1. Então, a gente vai simplificar isso daqui, vai escrever aqui 1. E 24 dividido por 6, quanto que é? 24 dividido por 6 é 4. E o outro, o que sobrou lá? Ficou 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a 1, né? Não tem nada aqui, mas significa que não tem nada é 1. Então, como que a gente faz essa conta? Aí a gente vai lembrar lá de outras propriedades lá da potenciação, né? Lembra dessa daqui? Quando multiplica, se a base é igual, é só somar os expoentes. E quando divide? Quando divide, se a base é igual, basta a gente subtrair os expoentes. Outra propriedade aí que vocês têm que lembrar da potenciação. Certo? Quem não lembra, por favor, rever esse conteúdo. Então, isso daqui vai ficar o quê? 10. Vamos subtrair os expoentes. Menos 3. Menos 1, né? Porque aqui é 10, mas é como se tivesse 10 elevado a 1. Então, menos 3 menos 1. Ou seja, 10 elevado a menos 4. Então, o nosso alfa vai ser igual a 1/4 que multiplica 10 elevado a menos 4. Certo, se você escrevesse isso, já estava certo o seu exercício. E a unidade? Qual que é a unidade do alfa mesmo? Não pode esquecer da unidade. Graus Celsius elevado a menos 1. Certo? Ora, isso daqui já está certo. Mas você pode escrever isso também de uma maneira mais elegante, né? Esse 1/4 aqui, ele é a mesma coisa. 1 dividido por 4, quanto que é? Não é 0,25? Então a gente pode trocar, escrever na forma decimal, né? Então o alfa, ele vai ser igual a 0,25 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1.
Tá, só que se a gente quiser deixar de uma forma mais legal, né? Vocês lembram lá quando vocês estudaram notação científica? Que esse número aqui ele tem que estar entre 1 e ele tem que ser maior que 1 e tem que ser menor que 10. Certo? Tem que estar entre 1 e 10. Então, não pode ser 0,25, né? Se a gente quiser deixar em notação científica. Então a gente vai fazer o quê? Vai mover essa vírgula para direita. Como a gente vai mover vírgula para a direita, a gente vai subtrair 1 daqui. Então, quando a gente move a vírgula para a direita, a gente subtrai aqui 1 no expoente. Então, no final, fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Então, aqui está uma resposta mais coerente, né? Seguindo lá as regras de notação científica que vocês viram. Então, esse é o nosso coeficiente de dilatação linear que ele pediu na questão. Uma questão um pouquinho mais, que precisa pensar um pouquinho mais, né? Mas também que não é difícil. Vocês teriam que lembrar a dificuldade máxima que vocês podem ter com relação às continhas, né? As regras matemáticas, a lembrar que quando a gente fala 0,6% de L0 é a mesma coisa que 0,6% vezes L0, né? Enfim. Mas a física eu acho que ela tá bem fácil aí, né? Vocês vão complicar um pouquinho mais na matemática. Tudo bem? Então, eu vou deixar para vocês no Drive logo mais uma lista de exercícios sobre isso. Então vocês façam e qualquer dúvida, vocês me procuram, tá? Até semana que vem.